Hi, everyone. Welcome and thank you for joining. We'll now get started with our... Olá, bem-vindos a todos. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Isabel Barriga, eu sou especialista do Global Forest Watch e eu serei a moderadora deste webinário. Hoje nós vamos falar como utilizar o Global Forest Watch para explorar fogos ativos e tendências de fogos nos últimos anos. Esse webinário está em inglês e será interpretado para o espanhol, português e Bahasa, Indonésia. E se você quiser ouvir em outras línguas, por favor, selecione a língua que você quiser no globo que está na barra do Zoom abaixo. Então, a gente vai te dar alguns minutos para você escolher o idioma que você quer escutar este webinário. All right, we'll now get started. Please proceed to the next slide. So first, I'm going to provide a brief background on Global Forest Watch. Global Forest Watch, also known as GFW, is an easy-to-use online forest monitoring platform with global data sourced from satellite imagery combined with contextual data sets. Então, aqui você pode ver a ferramenta do Global Forest Watch, que diz respeito às plataformas, informação para mobilizar a ação na sociedade civil, assim como ações do setor da sociedade civil e gestão de florestas com sustentabilidade. Eu gostaria de apresentar os nossos palestrantes do dia de hoje. Nós teremos Michela Weiss, diretora do Global Forest Watch, e também teremos a Sasha Tukarina, que é uma professora da Universidade de Maryland, de pesquisa, e depois a gente terá um analista de pesquisa, James McCarthy. E nós temos um webinário hoje que será grandioso. Aqui você vê a agenda. Vamos dar primeiro uma visão geral dos impactos dos fogos e os tipos de fogos. Depois nós vamos fazer uma introdução para os dados sobre incêndios no GFW, que é o Global Fire Watch, Global Forest Watch, e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Para você fazer uma pergunta, por favor, escreva no Zoom, no Q&A, e daí, ao longo do webinário, a gente vai fazer as perguntas, e esse webinário está sendo gravado, então todos que se inscreveram, vocês vão receber uma cópia da gravação, assim como os slides que serão mostrados. Com isso, agora eu vou passar a palavra para a Micaele, que vai dar uma visão geral da nossa ONG, da nossa associação. Obrigada, Isabela, e obrigada por todos estarem aqui. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre os fogos, que é uma questão muito urgente e crítica. Nova pesquisa da Universidade de Maryland, que a Sasha vai compartilhar conosco, falou o quanto nós perdemos de cobertura arbórea devido a incêndios nas florestas, queimadas, que cresceu muito nos últimos 20 anos. A gente viu que as queimadas na floresta, que eles são muito responsáveis pela perda de cobertura arbórea nas florestas. Em 2021 foi um ano dramático em queimadas nas florestas e foi perdida do tamanho do país como Portugal. Queimadas são responsáveis por 1/4 de todo o desmatamento global. Então, compreender como os fogos selvagens iniciam é fundamental para compreender o que acontece com as florestas no mundo inteiro. Isto não é surpreendente para aqueles que seguem os eventos dos fogos, das queimadas na mídia. Parece que sempre a mídia está falando sobre a questão da Califórnia, dos fogos dramáticos na Europa, que aconteceram no verão, os fogos em precedentes na Sibéria em 2021, assim como queimadas em outras partes do mundo, como na Indonésia em 2015, na Amazônia brasileira em 2019 e na Austrália em 2019 e 2020. Portanto, poder avaliar os dados, compreender os dados, ver as tendências ao longo do tempo, como isso é comparável a períodos anteriores e as queimadas que estão acontecendo nos dias de hoje, é crítico, é fundamental para nós compreendermos como lidar com isso, que é o ponto do webinário de hoje. Então, por que
nós nos preocupamos com os incêndios. Provavelmente, cada um daqui que está aqui hoje tem os seus motivos, o motivo que trouxe aqui nesse webinário, mas mas nós vemos o impacto dos incêndios no mundo nessas 3 áreas: no meio ambiente, devido às emissões, quando a vegetação queima, impacta a biodiversidade devido à mudança climática, os ecossistemas, principalmente os ecossistemas que não são muito adaptáveis aos fogos, à temperatura alta, assim como enchentes e, e também derramamento de terra. Por outro lado, os incêndios também podem conduzir a problemas com qualidade do ar, e as pessoas, 30 mil pessoas morreram devido aos incêndios, à fumaça desses fogos selvagens, dessas queimadas. Depois, quando os fogos causam, por exemplo, disrupções na cadeia global também. Aqui, nós vemos a interação entre os incêndios e a mudança climática. E essa interação acontece de tal forma que cria esse loop, esse círculo de um alimenta o outro, ou seja, as emissões de carbono levam à mudança climática, e aumento dessas emissões, elas criam condições mais quentes, mais secas para as florestas, que daí causam maiores incêndios, e daí, como a vegetação foi queimada, aumenta as emissões de carbono, que daí, por sua vez, muda as situações climáticas. Então, por isso que nós vemos esse aumento devido aos incêndios nos últimos 20 anos como algo muito preocupante. Antes de nós entrarmos nos dados, eu quero um pouquinho sobre o motivo pelo qual essas queimadas, esses fogos selvagens são preocupantes. Embora alguns fogos são incêndios, são para a gestão florestal, o que nós estamos falando agora são aqueles incêndios não planejados, causados quer seja por causas naturais ou por questões acidentais dos seres humanos. E os fogos selvagens não são sempre um problema. Por exemplo, em alguns locais, como nas pastagens, esses fogos, eles são adaptados às condições, e quando os fogos, eles são adaptáveis, então existe esses fogos intervalos. Mas a questão é que esses fogos estão acontecendo mais frequentemente e mais intensamente do que um regime normal de incêndios, e em locais como, por exemplo, a floresta tropical, onde o ecossistema não está adaptada a esses impactos dos incêndios. Então, o que o Global Forest Watch faz é compreender que o que está acontecendo hoje em dia em relação a períodos de tempo do passado. Então, começando a olhar aos dados, nós temos aqui uma tabela que mostra as diferentes camadas que nós temos na plataforma do Global Forest Watch, e nós vamos passar por cada um desses tipos com mais detalhes. Então, esses são dados que nós temos na nossa plataforma. No topo, nós temos a atividade relacionada a incêndios, a extensão dos incêndios, quer seja no momento atual ou nos períodos da história, e compreendendo onde as queimadas estão acontecendo em áreas específicas, as quais você pode estar interessado. Abaixo, nós temos índices contextuais que trazem mais nuances na compreensão, especialmente em relação a dados, por exemplo, ao risco da atividade de queimadas, e também em relação ao impacto na qualidade do ar, por exemplo. Eu não vou passar por toda essa tabela hoje, mas eu quero destacar que todos esses dados têm diferentes então, são diferentes, por exemplo, em relação a qual a frequência que eles são atualizados, e também cada um deles tem a sua forma de ser usada. Desculpe a interrupção.
I'm going to pass it off Eu to vou Sasha, passar the first data set para in falar this. um pouco sobre o primeiro item dessa tabela, que é a perda de cobertura arbórea devido a incêndios. Então, nós estamos falando agora, alguém está perguntando no chat se é nos trópicos. Não, essa tabela diz respeito a queimadas no mundo inteiro, é global. Então, aqui nós temos atividades de fogos, de incêndios. Esse conjunto de dados é produzido pela Universidade de Maryland. Ela diz respeito à perda de cobertura arbórea devido a incêndios em relação a outras razões. Então, nesse momento, a gente está falando ou em relação à perda de cobertura arbórea devido a incêndios e outros em geral, de modo geral. Por exemplo, tanto fogos intencionais como fogos acidentais, como, por exemplo, devido a atividades da agricultura. Então, a gente está cobrindo aqui não somente a perda de cobertura arbórea devido às queimadas, mas também quando as árvores morrem devido a queimadas. Por exemplo, há práticas de agricultura, por exemplo, como por exemplo, quando cortam as árvores e depois elas são queimadas. Então, isso é incluído nos nossos dados. Então, esses dados, eles são globais, que vai... Esse conjunto de dados permite visualizar 21 anos, de 2001 até 2021. Próximo slide, por favor. Desculpe, só uma correção, ela não inclui a queima de árvores previamente derrubadas, não inclui. Então, aqui no mapa, você pode ver que existe um aumento na tendência da perda de cobertura arbórea devido a incêndios, em grande parte nos trópicos, América Latina e na África Central. E também observamos essa tendência na Indonésia, mas em geral é mais relevante nos trópicos, assim como na Rússia, na floresta boreal, na Eurásia. Nós temos essa tendência de perda de cobertura arbórea devido a queimadas. No Reino Unido, no Cazaquistão e China, são os únicos países que mostram uma tendência decrescente na perda de cobertura arbórea relacionada a fogo. E como você pode ver pelos gráficos, à direita e à esquerda, a Rússia e o Canadá contribuíram com a maior perda de cobertura florestal devido a queimadas, responsável. A Austrália também teve significante perda devido às queimadas em 2019 e 2020, cerca de 20% de todas as florestas temperadas de folhas largas do país queimaram. 20% da floresta. Próximo slide. No início desse ano, nós atualizamos os dados e incluímos os anos de 2020 e 2021. E meus colegas Judy e Steve, eles nós, analisando os dados, descobrimos que 2020 e 2021 tem muitas tendências de perda de cobertura arbórea devido a incêndios. E foi na Rússia, principalmente, e também nos trópicos, os índices de perda de cobertura arbórea devido a incêndios foram muito elevados. E continua crescendo. Com isso, eu passo a palavra agora para o Jimmy, para falar sobre analisar esses dados e outros tipos de dados relacionados a incêndios que podemos analisar. Obrigada. Obrigada, Sasha. Como ela mencionou, eu preparei um vídeo para mostrar para vocês como interagir e analisar esses dados nos mapas do Global Forest Watch. Vamos analisar esses dados num painel também um pouco mais tarde, mas primeiro eu vou passar esse vídeo.
Vamos começar. Vamos analisar esses dados e navegar no mapa do Global Forest Watch. Se é a primeira vez que você está entrando neste site, existe um tutorial e você pode utilizar esse tutorial quando você quiser, e também tem um Help Center, um centro de informação para te apoiar. Você pode ver, o mapa tem diferentes camadas, layers. Então, perda de... Aqui, se você... Então, como a gente está mais interessado atualmente, nesse momento nos incêndios, vamos remover as outras camadas que não nos interessam nesse momento. Todos os dados relacionados ao incêndio, você pode ver ali na aba à esquerda, Forest Change. Como eu falei, há muitas possibilidades de visualização. Se você clicar nesse botão que a seta está lá, você tem o alerta de incêndios. Vamos começar agora analisando os dados mais recentes. Se você clicar ali, perda de cobertura arbórea devido a incêndios, você vê bastante informação. Você vai ver aí descrição sobre a resolução, a função desses dados, para que você pode usar esses dados, a fonte, também a frequência que é atualizada, ali está escrito anual, por exemplo. Há também uma visão geral dos dados com informação adicional sobre como esses dados são produzidos. E nós recomendamos que você leia essa informação a cada camada que você for analisar. Você pode fechar naquele xizinho no topo. Então, por exemplo, o outro item ali, perda de cobertura arbórea, você clica e você vê que essa camada foi adicionada ao mapa. Agora podemos ver a perda de cobertura arbórea devido a incêndios no mapa. Podemos ajustar a opacidade deste ou de qualquer outro. À direita você tem a variação de intensidade de cor. Aqui está 100%, vamos manter por enquanto assim. Você também pode ajustar o período de tempo que você quer visualizar ali embaixo na legenda. Vamos deixar os 21 anos da pesquisa nesse momento. Vamos explorar esse dado um pouco mais, analisando um exemplo na Austrália. Você pode clicar nesse botão e você vai assistir uma animação dos 21 anos de dados. Você clicar no botão ali que ele está mostrando, nessa barrinha de timeline. Nessa animação, nós podemos ver que os fogos de 2019 e 2020 teve um impacto substancial no índice, principalmente no leste do país. A perda de cobertura arbórea devido a dados, 30% desses pixels aí da imagem eram árvores mesmo. Aqui você pode ver as diferenças no fogo, entre 10%, 30%. É difícil ver a perda de fogo devido ao fogo, principalmente no sudeste do país, onde as árvores são mais ou menos esparsas. Obviamente, também se nós aumentamos aqui nós vamos... ali você vê a porcentagem e você pode alterar a densidade da copa das árvores, entendeu? Então, se você puser numa região onde você quer uma porcentagem 100% de árvores, vai diminuir os fogos, a área, claro. Agora que a gente já elegeu 30%, nós vamos revisar, por exemplo, algumas zonas, por exemplo, South Wales, e podemos escolher uma data específica, por exemplo, 2020, 2021. Daí a gente clica ali na região e
e clicamos em análise, e aqui nós temos uma janela que nos mostra toda a análise nesse período de tempo nesta localidade. Nós vemos que os incêndios provocaram perda de 2 milhões de árvores destruídas nessa zona, queimadas, e 2021 foi o ano que mais perdeu-se árvores. 80% da superfície arbórea nesse ano foi perdida devido a incêndios. E 20% perdeu devido a outras situações e 80% devido a queimadas. E agora não temos... Então, aqui é para vocês já terem a análise. Essa análise é muito profunda. Nós estamos também preparando boletins informativos e você vai receber todas essas informações também através de notícias na nossa plataforma. Além da perda de cobertura arbórea, nós também podemos ver as zonas, as áreas onde houve incêndios ou zonas queimadas. Aqui nós podemos ver que os dados trazem informação numa resolução de 500 M, incluindo incêndios que se usam para, como por exemplo, são dados que nós usamos sempre, incêndios propositais também você vê aqui. Próximo tema. Essa é uma comparação da atividade de incêndio. Você pode ver que aqui a resolução é muito mais alta. Mas a camada de perda de cobertura arbórea por incêndios em marrom fornece uma resolução espacial muito mais apurada do que o conjunto dos dados, mods de áreas queimadas que estão em cinza escuro. É importante perceber que a NASA indicou que os satélites com sensor MOD serão desativados ainda este ano. Embora os satélites continuem a fornecer dados por vários anos, o suporte deles será limitado daqui para frente. Então será atualizado anualmente. Portanto, pode ser um pouco mais difícil analisar em tempo real, porém, a perda de cobertura arbórea devido a incêndios. Outro dado que nós temos disponíveis na nossa plataforma é alertas de incêndio. Esse alerta, ela utiliza sensores MODIS e VIRS. Então, os dados do MODIS estão disponíveis em resolução 500M e dados que vão a partir de 2000, enquanto que o VIRS tem uma resolução especial de 375M e eles se iniciaram em 2012. Ambos são atualizados em tempo real, atualizados 2 vezes por ano. Eles podem ser utilizados para ver fogos que estão acontecendo atualmente, em tempo real. Então, o conjunto de incêndios não são do MODIS, não são somente em coberturas arbóreas, porém incêndios florestais, que também capturam incêndios em baixa intensidade, em pastagens e também incêndios usados para desmatamento. Se você está interessado em receber alertas das queimadas nas áreas específicas de interesse, você pode se inscrever e receber notificação, você será atualizado sobre os alertas de incêndio na sua conta do MyGFW, Global Forest Watch. Ao contrário dos dados de perda de cobertura florestal por queimada,
e da área de queimada do MODS, esses alertas não são adequados para calcular a extensão do incêndio. Incêndios pequenos, como de 100 metros quadrados, eles podem ser detectados com esses alertas ativos do VIRS, mas a detecção do incêndio depende de uma variedade de fatores, que incluem o tamanho do incêndio, a intensidade. Incêndios maiores e mais quentes são mais fáceis de detectar, especialmente à noite, quando ocorrem em ecossistemas florestais, e cada alerta de incêndio é para ajudar os usuários a filtrar possíveis falsos positivos causados pelo sol, refletido em nuvens, rios e telhados de metal. Então, a cada alerta você vai atribuindo um nível de confiança para você poder se basear. E cada alerta representa um ponto central num pixel. Então, um pixel não é necessariamente igual a um incêndio, como você pode ver na imagem à direita. Alguns incêndios podem ser menores que um único pixel. Então, você pode ter num único pixel vários incêndios. Por outro lado, você pode ter um incêndio que se expande por vários pixels, né? Então, você pode ter vários alertas de incêndio para um único incêndio. Além disso, um único incêndio pode ser detectado várias vezes se ele continuar queimando quando o satélite passar por cima no dia seguinte. Por esse motivo, os alertas de incêndio não são necessariamente uma boa indicação da área queimada e não devem ser usados para os cálculos de área queimada. Mas, por esse motivo, os alertas de incêndio, então, eles não devem ser usados para perda de cobertura arbórea, mas sim como alerta. Aqui você tem a questão de índice de dados contextuais para fornecer aos usuários mais informações sobre os riscos e os impactos do incêndio. Nós também hospedamos na nossa plataforma 2 conjuntos de dados quase em tempo real que complementam os dados das atividades do incêndio. O primeiro é o Global Fire Weather Index, que é um conjunto de dados de 10 quilômetros que dá informações sobre o perigo do incêndio. O risco de incêndio pode ser usado para identificar áreas onde as condições climáticas tornaram as paisagens mais vulneráveis a incêndios, permitindo que os usuários entendam o risco de incêndio. E o incêndio ativo, e se o incêndio ativo, provavelmente se espalhará com velocidade. Esses dados são derivados da precipitação, da temperatura, umidade relativa, velocidade do vento ou profundidade da neve, e são atualizados diariamente. Então, ele diz respeito ao perigo do fogo no mundo inteiro, diariamente. O outro índice de qualidade, outros dados contextuais são o índice de qualidade do ar. Esse índice, ele mede a qualidade do ar e o risco relacionado aos efeitos à nossa saúde da exposição à fumaça e outros tipos de poluição do ar. Esse índice, ele é disponível apenas em regiões específicas. Ele é global na qualidade do ar, mas ele é realmente fortemente impactado por fumaça, neblina, de incêndios e visualizados em mais de 15 mil estações no mundo inteiro. Os dados são atualizados a cada 15 minutos. E eles estão disponíveis somente nessas áreas onde os dados da qualidade do ar estão disponíveis. Eles ajudam os usuários a entender onde os incêndios podem afetar a saúde pública para que os governos locais possam ser alertados e alertar as comunidades e fornecer o auxílio direcionado. Então, ele é global, mas somente onde existem dados sobre a qualidade do ar. Agora, próximo slide. Agora que vocês viram todos os dados que temos disponíveis no Global Forest Watch, nós agora vamos ver um vídeo para você saber como utilizar o dashboard e identificar tendências e ter insights ao usar a plataforma. Vamos olhar agora um pouco o dashboard, abrir o browser e navegar no Global Forest Watch. Clique ali no item dashboard, na aba. A primeira coisa que você vai ver é um resumo das estatísticas do mundo inteiro. Aí você vai um pouco para baixo e você vai ver as informações da perda de cobertura arbórea, desmatamento, ganho em cobertura arbórea e a extensão da cobertura arbórea.
nós estamos interessados nos fogos, então vamos clicar nessa aba. Aqui você vai ver a perda de cobertura nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E aqui nós temos a perda de cobertura arbórea devido aos fogos. E o ano que teve maior perda foi em 2016. Há diferentes formas que houve uma forma de interagir com todos esses dados, podemos fazer essa interação de diferentes formas. Por exemplo, em 2013, nós perdemos 20 milhões de hectares devido a 6 ou 7, desses 20 milhões, 6 foram devido aos incêndios. E aqui nós temos ferramentas que nos permitem explorar o que nós nos interessamos. E podemos eleger aqui, podemos eleger, por exemplo, o país, as diversidades. E podemos também ver o item que mais nos interessa. Aqui nós temos tendências para todo tipo de incêndios. E aqui nós também podemos nos dar conta que podemos perceber que tivemos uma perda maior em relação à década anterior. Aqui nós temos um artigo que nos permite examinar, podemos analisar esses dados, também podemos ver mais informações desses dados quando clicamos em I de informação. Aí nós convidamos você também a explorar essa janela. Esses dados você pode compartilhar ou incluir numa página web. Quando você coloca aqui compartilhar a informação, você pode também copiar o link, você pode para compartilhar no Twitter ou no Facebook, ou, como eu falei, compartilhar o link. E daí você pode incluir numa página web. Aqui nós podemos ver os países que tiveram maior perda de árvores durante determinado ano. Os dados podem conter um atraso de até 3 meses. Podemos usar filtros para manejar os dados. Também nós temos aqui diferentes opções. Também podemos utilizar diferentes unidades de medida e também podemos escolher o prazo que queremos ver os dados. Por exemplo, queremos dizer que nós queremos ver os dados da Guiné Equatorial, por exemplo. Quer dizer, na Guiné Equatorial, percebemos que está tendo maior perda e ali nós vamos perceber, olhando assim, nós temos um nível de consciência alto, nós podemos ver todos os alertas ou escolher os alertas que nós temos interesse. E daí vamos escolher todos os alertas. E aí nós percebemos que o Brasil também apresentou o maior número de alertas neste ano, nas últimas 4 semanas, mais de 20 mil alertas. Aqui nós temos dados da perda arbórea causada por incêndios na Rússia e aqui a classificação anual dos países por perda de cobertura arbórea.
Primeiro, Rússia, Estados Unidos é o terceiro. Podemos também brincar, usar o menu de configurações para termos as escolhas. Podemos também fazer uma relação da perda total relacionada a incêndios em relação à perda total em um ano, ali no gráfico, no donut, né? Então, também, por exemplo, aqui queremos ver os dados de 2017 a 2021 somente esses anos. Aí eu fecho a janela e aí você vai perceber como as árvores são responsáveis por os fogos, os incêndios são responsáveis por 30% da perda de cobertura arbórea, que 40 milhões de hectares, num total de quase 90 milhões de hectares nos últimos 5 anos. Essas estatísticas nos ajudam a perceber as tendências, e dessa forma também podemos escolher os dados de uma região, de um país. Podemos chegar a isso através de diferentes formas, podemos clicar o nome do país ali, por exemplo, Brasil, que foi o que recebeu o maior alerta de incêndios. Nesse país, em cada país nós temos gráficos diferentes, informativos. Aqui nós vemos os alertas no Brasil por semana. Isso nos ajuda a entender a situação no país. E podemos entender quando começou os incêndios, quando é a temporada de incêndios no Brasil. Aqui, com os dados, nós temos um pico, percebemos que tivemos um pico de incêndio nas últimas 13 semanas, e por isso o motivo de tantos alertas. Podemos comparar os dados atuais com anos anteriores, como 2020, que foi um dos anos mais difíceis para o Brasil. Vamos em configurações, escolhemos 2020, e percebemos que na temporada de incêndios, durante a estação de incêndios, quando começou e a perda de cobertura arbórea causada por incêndios, e também mostram a zona que queimou nesse país. Aqui, uma vez mais, nós vamos escolher os dados. Despite the unusually high activity last week, the number of fires this year are within the normal range of fire activity for this time of year. Apesar da atividade elevada na semana passada, aqui nós vemos outros gráficos. Aqui você vê mais alertas. Aqui nós temos dados históricos desde 2012, e vemos aqui, aqui nós percebemos a temporada de incêndio no Brasil. Aqui nós também podemos ver os alertas da semana passada. Podemos ver que aqui você pode explorar toda essa informação, e se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. Acho que é isso tudo por enquanto. Aqui você pode também escolher áreas específicas de interesse. Como exemplo, podemos usar todos os dados, todas as análises, podemos ver as zonas protegidas, podemos ver as informações nessa área protegida, e vocês também podem ver
vocês podem incluir também a sua análise para ver a estatística dessa zona em específica, semelhante ao que você viu na perda de árvores. Na parte inferior, você pode salvar na sua conta, você pode salvar o que você buscou na sua conta. Então, é importante que você tenha uma conta ao iniciar a sua sessão. Se você não ter conta, você pode abrir uma conta e você pode usar o seu e-mail. Quando você inicia a sessão, você coloca você pode dar um nome nessa área. Você verá na parte superior, você pode salvar a área na sua conta, né? Daí você clicar o botão, daí você faz o seu login e caso você não esteja logado, e aí você pode, ao se inscrever, você pode usar. Para se inscrever, usar seu e-mail, Twitter, Facebook ou conta do Google. Aí, uma vez logado, você salva a área. Daí você pode adicionar para a área tags para se organizar e agrupar áreas facilmente. Você pode fornecer também o seu endereço de e-mail e se inscrever para receber alertas de incêndio ou mudança florestal nas zonas que você decidir e escolher, e também você pode receber todos os alertas ou então um resumo dos alertas no final do mês. Você também pode definir a sua preferência de idioma e optar por tornar uma área pública ou privada. As áreas privadas só podem ser compartilhadas pelo criador da área. Então, depois de salvar a área, agora ela está acessível através do mapa ou painel. Então, você faz tudo isso nas configurações da zona que você se interessar. Então, acho que a Global Forest Watch, a plataforma, ela oferece um conjunto robusto de dados de incêndio. O objetivo desse webinar é apresentar os dados de incêndio para que você possa aproveitar essas informações e mobilizar ações locais, tanto por governos como pela sociedade civil. Por exemplo, você pode utilizar para identificar áreas que estão enfrentando atividade incomum de incêndio, você pode se inscrever para, como eu falei, receber notificações quando os alertas são detectados em áreas protegidas ou em áreas de interesse, para que você possa agir rapidamente antes que os incêndios fiquem fora de controle. Uma organização recentemente, por exemplo, usou os alertas de incêndio para identificar áreas indígenas mais afetadas por incêndios florestais, com o objetivo de aumentar o apoio dos bombeiros, das brigadas voluntárias, né, nas áreas. Bom, após esse webinário, nós esperamos que você possa entender melhor o que cada tipo de dado mensura e como você pode relacionar os dados relacionados a incêndio para você verificar essas tendências. Só queria falar que nós não somos as únicas plataformas. A gente colocou muito esforço para que isso possa ser muito fácil para você utilizar, mas existem outras plataformas que também podem te ajudar. Uma dessas plataformas é a Firecast, que a Conservation International construiu para fornecer informações importantes sobre incêndios e os problemas florestais nas áreas relacionadas na Amazônia, Madagascar e na Indonésia. Ela junta dados de incêndio da NASA e dos alertas dos problemas florestais da nossa plataforma Global Forest Watch e fornece essas informações aos usuários por e-mail e alertas também de texto. Ela manda alertas e mensagem de texto para as áreas de interesse que você escolheu e configurou. Também eu queria mencionar o Global Wildfire Information System, e também o Global Fire Emissions Database, GFED, que fornece estimativa de emissão de incêndio numa variedade de gases atmosféricos, incluindo dióxido de carbono e metano. Então, estamos procurando melhores maneiras de melhorar a nossa plataforma. Então, nos informe se houver algum dado ou recurso que nessas outras plataformas que você gostaria de ver inserido na GFW. Agora, vou passar de volta a palavra para a Isabela e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Então, agora vamos ter algum tempo. Quero agradecer a ótima apresentação. E isso, então, vamos agora passar para essa parte do nosso webinário. Nós estamos já recebendo algumas perguntas via chat. E eu tenho já algumas perguntas que já foram preparadas. Por exemplo, a Alessandra Thompson perguntou a seguinte pergunta: a porcentagem da densidade de cobertura arbórea é referida a 1% ou perda de cobertura arbórea em determinadas florestas? Portanto, você pode responder essa pergunta? Sim. Essa perda de cobertura arbórea devido a incêndio, nós temos a densidade da cobertura arbórea no ano 2000, como linha de base. Basicamente, ele te permite ajustar aquilo que você considera uma área florestal. Diferentes países têm diferentes definições, em diferentes objetivos. Você talvez busque uma floresta mais densa ou florestas menos densas, dependendo do tipo que você está interessado. Então, você pode configurar isso. Temos mais uma pergunta aqui. Há uma forma de diferenciar entre incêndios e incêndios propositais, por exemplo, para pastagens ou outro motivo, e dos incêndios acidentais? Nesses dados que nós temos, ele ajuda você a identificar áreas que são especificamente ligados a incêndios acidentais. Não necessariamente existe uma camada que identifica os incêndios de gestões para a gestão, para manejo. Então, eu acho que isso provavelmente será a forma para utilizar. Então, aí você vai ter que identificar. Há outras formas, mas para você vai ter que avaliar através das imagens que estão no nosso site para você poder mensalmente identificar, quer seja um fogo intenso e selvagem, e quando não, e é um fogo de manejo que não é tão intenso, não é tão crítico. Então, você vai ter que avaliar através das nossas informações de imagem. Temos mais um comentário que existe uma pergunta, 3 perguntas. Foi muito bom, agradeço todas as informações, a análise global. Existe dados diários, tanto global como no nível de país, que a gente pode fazer o download? Acho que a gente cobriu sobre isso no último vídeo, né, que eu mostrei que sim, você pode ver as tendências globais e fazer o download, sim, do lado direito, né, em cada um dos gráficos. No dashboard, você escolhe fazer download. Depois você está... a última pergunta sobre a questão... o detalhe mais refinado que nós temos são os alertas de incêndio. Eles são emitidos semanalmente, embora você pode fazer o download individualmente desses pontos de alertas de incêndio no dashboard. Você pode fazer isso diariamente. Você pode daí fazer só 5.000, mas é o índice mais refinado de que você pode fazer o download. Então, você pode conseguir isso.
Então, obrigada por esse webinar tão interessante. É mais uma pergunta. Então, os ecossistemas, a questão do loop positivo, entre aspas, entre a mudança climática e os incêndios, será que podemos considerar esses incêndios como gatilhos permanentes ou impermanentes para a mudança climática, o aquecimento global? Nós a questão não é se podemos considerar permanente ou não, mas sim que no mapa global nós podemos ver a perda de cobertura arbórea, eventos acontecendo a partir de 2001 até 2021, então 20 anos. E nós percebemos um aumento muito grande nos últimos 12 anos. E nas áreas tropicais, então, nós temos esses centros de manejo, você corta as árvores e depois você queima para manejo da agricultura. Então, em relação aos incêndios, nós atribuímos esse pixel de perda de cobertura arbórea a fogos ou outro motivo. Por exemplo, se você derrubou as árvores, daí eles vai estar em outros e não relacionado ao incêndio, se foi cortado e depois queimado. Talvez no futuro a gente poderá rastrear as áreas que foram recuperadas para ter uma visão robusta sobre como, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, locais que está mais vulnerável a incêndio. Por exemplo, se você tem... eu concordo que é um detalhe importante esse que foi levantado. Obrigada, Sasha. Mais uma pergunta. Como você pode explicar os fogos de 2016 que aconteceu na área de floresta tropical, como vocês mostraram na imagem durante a apresentação? Eu acho que é relacionado à questão da seca nessa área tropical. Nós vimos no Brasil esses fungos e na Amazônia brasileira. Nós também vimos fungos, grandes incêndios na área do Congo, em 2016, onde os incêndios em geral não tinham essa proporção, mas foi realmente devido à seca que observou-se naquele ano. Então, agora... Então, a questão da queima para a agricultura, para plantio, isto está excluído do índice. Sasha, você pode falar um pouco sobre isso, ou Jimmy também, sobre essa questão dos incêndios e especificidades? Você tem razão. Na nossa definição na nossa identificação de perda de cobertura arbórea devido ao incêndio, como eu já falei, não há a questão da agricultura, porque na agricultura, em geral, as árvores são cortadas, depois queimadas, e as cinzas são usadas. Então, nesse caso, a gente considera a remoção de árvores como o primeiro motivador, o gatilho. Então, não é considerado como um incêndio. E isso, na maior parte dos casos... Então, nós não inserimos no mapa como sendo incêndio. Há alguns fogos que decorrem da queima pela agricultura, e nós vamos ver estes incêndios como, daí sim, inseridos no índice.
Os dados esses dados que nós mostramos são fogos selvagens ou queimadas acidentais mesmo, devido à seca ou devido à atividade humana, mas não ao manejo agricultura. Da outra pergunta, em relação... Sure. So, yeah, the question is referring A to pergunta se refere a uma plataforma que nós tínhamos anteriormente, que chamava Global Forest Watch Fires, que especificamente analisava o tópico e as funcionalidades, basicamente para gerir os alertas a incêndios. Essa é uma decisão bem prática que a gente retomou, que nos últimos 10 anos o Global Forest Watch está nós percebemos que é muito caro manter várias plataformas, então nós decidimos focar e não ter uma plataforma isolada para os incêndios. Então, o site não necessitava ter duas plataformas, então percebemos que as pessoas que estavam utilizando o website, o Global Forest Watch Fires, já estava também interessado em outros dados que a Global Forest Watch fornecia. Portanto, há cerca de 4 anos atrás, nós decidimos trazer todas essas camadas relacionadas a incêndio para dentro da Global Forest Watch. Então, apresentando qualidade do ar, áreas queimadas, os alertas de incêndio. Então, tudo foi migrado. Então, teremos ali todos os dashboards, os gráficos que o Jimmy mostrou. Então, basicamente, toda a funcionalidade existe na plataforma antiga, mas é mais fácil para nós fazer a manutenção do que termos dois websites separados. Mas, se existe uma funcionalidade específica daquele site que você usou há alguns anos atrás e está interessado, você acha que está fazendo falta, é importante você passar esse feedback para nós, para a gente saber como podemos melhorar. Então, ótimo, obrigada, Micaele. Existe aqui mais uma pergunta, porque foi mencionado que os alertas podem ser recolhidos várias vezes, ele vai ser recebido várias vezes no mesmo incêndio, se o incêndio continua ao longo de vários dias. Há uma forma de ajustar os alertas repetidos ou não tem uma forma de fazer este ajuste? Essencialmente, os pixels vão mesmo vir várias vezes, não há forma de ajustar nesse momento. É só você ter em mente que, ao analisar os dados, que então, é importante você ter isso em mente, porque com um fogo você vai achar que são muitos incêndios, mas não, é uma atividade geral de um mesmo incêndio que está progredindo ao longo do tempo. Obrigada, e obrigada a todos os palestrantes por responder as perguntas, obrigada pelo público por enviar essas perguntas muito boas. Se a gente não teve tempo de responder a sua pergunta, por favor, envie para nós um e-mail, que o e-mail está no chat. Eu só queria fazer alguns anúncios antes da gente fechar. Existe uma pesquisa que vai aparecer na sua tela. Por favor, responda essa pergunta. São algumas perguntas sobre como o webinário foi conduzido, a sua avaliação da nossa plataforma. Então, é muito bom para a gente ter o feedback deste webinário, assim como da plataforma. E nós vamos ter mais um webinário em outubro, e você pode se inscrever no link que eu estou colocando no chat. Obrigada por terem participado, e com isso eu vou concluir o nosso webinário. Até mais, tenha um ótimo dia.